Bom dia, pessoal. Meu nome é Luiz Paulo Pinho, eu sou um dos cofundadores do Jus Brasil. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço desde já o convite de Cabelo para poder falar e contar um pouquinho da história do Jus Brasil, além de como a gente vem tentando desempenhar esse papel aí de popularizar a informação jurídica no Brasil. Cabelo, nossa história já vai um pouquinho mais atrás, né? A gente se conheceu basicamente quando nos fez o convite para a gente entrar dentro do Connect, e é uma honra muito grande estar participando de você em mais esse evento, participando com você de mais esse evento. Bem, eu não sei bem como é que a gente vai fazer isso agora. A gente vai fazer o bate-bola, Cabelo, ou eu faço uma apresentação simples? Isso que eu ia pedir. Pessoal do suporte, divide a tela eu aqui, eu deixo assim eu pequenininho aqui do lado, e nós vamos fazer um bate-bola aqui, eu e o Luiz Paulo. O Luiz Paulo já deu aí uma abertura, né? Eu organizo o Conecte, já tivemos 5 edições do Conecte, 5 edições semestrais também, coincidentemente estamos na 5ª edição do Lautec Rio, e o Luiz Paulo me ajudou no projeto de implementação do Conecte. Ele junto com a Softplan, e a gente, com o Marcos Florão, e a gente criou esse grande projeto que a gente faz um dia inteiro. Antigamente, presencial era um dia inteiro de palestras, né? Agora a gente faz 2 meios períodos. E esse outro projeto do Lautec Rio é um projeto de eventos mais rápidos, mais objetivos, focando nos escritórios de advocacia. Então, LP, para a gente entrar no tema aí das Legal Techs, vamos conversar um pouquinho primeiro do Jus Brasil. Como surgiu a ideia da construção do Jus Brasil? Vocês precisavam resolver que tipo de problema quando você teve a ideia de criar o Jus Brasil? Interessante, né? O Jus Brasil não começou como Jus Brasil. Inicialmente, a gente montou uma empresa. Basicamente, a gente estava cansado do mercado de trabalho, né? Como fundadores, são 3 engenheiros e um advogado. E a gente queria montar nosso próprio negócio, e a gente entendeu que tinha uma oportunidade. Basicamente, a gente tentou fazer o que o Google fazia, só que 20 vezes mais. A empresa se chamava Goshme, e ela visava encontrar o melhor buscador de busca, o melhor buscador para a sua busca. É interessante que dizem, né, que você tem uma poça na sua frente, você tem que mirar muito além dela, né? A gente mirou uns 3 continentes depois. E graças a Deus, ela terminou trazendo a Jus Brasil, porque o Goshme em si era um projeto grandioso demais que não tinha muito como ir para frente, em virtude das ambições dele mesmo. Mas a parte bacana é que a gente visava construir um algoritmo de busca, né? E com isso a gente conseguiu entender muito bem como é que funciona o SEO e como é que a gente conseguia disponibilizar informação jurídica através de outros buscadores, como o Google. E essa tecnologia base fez com que a gente tivesse a expertise para conseguir montar o portal que foi o Jus Brasil em si. Quando a gente foi para o Jus Brasil, a gente diminuiu o escopo, né? Porque o escopo do Goshme basicamente era organizar a informação do mundo inteiro. A gente fez, não, vamos organizar somente informação jurídica e somente na língua portuguesa. Somente, né? A gente entendia que tinha um baita desafio, porque era uma informação que era extremamente desorganizada, ela era muito rica, mas que ela era muito difícil de ser encontrada. E essa foi a parte muito bacana, porque na hora que você consegue implementar a parte de SEO dentro de uma estrutura que é muito desorganizada e apresentar isso para um buscador eficiente como o Google, você consegue ganhar atração muito rápido, você consegue ganhar views muito rápido, as pessoas conseguem chegar na sua informação muito rápido. E uma das premissas que a gente tinha como Jus Brasil, basicamente, era atender aos profissionais do direito. E com muito pouco tempo de site, a gente entendeu que os profissionais de direito eram uma parte do público do Jus Brasil, era uma parte que estava interessada nessa informação jurídica, mas ainda assim era uma parte pequena, por incrível que pareça. Em menos de 2 anos de empresa, a gente já estava com quase 1 milhão de visualizações únicas, de usuários únicos por mês, sendo que tinham 700 mil advogados naquela época no Brasil. Você vê, né? Hoje a gente está com quase 1,3 milhão. Então, a taxa de crescimento foi bem forte nesses últimos 12 anos. E
ainda assim, a gente tinha 1 milhão de usuários únicos e tinham 700 mil advogados do Brasil. A gente fez, caramba, não é possível que todos os advogados do Brasil estejam entrando no site ao mesmo tempo. E quando a gente entendeu o real interesse, que sim, quem estava entrando no Brasil não eram só profissionais de direito, mas a população como um todo, a gente conseguiu entender o real alcance da informação jurídica. E aí isso terminou provocando com que a gente fizesse diversas pivotagens e chegando ao modelo que a gente tem hoje, né? Que é basicamente uma comunidade jurídica onde você consegue seguir assuntos, onde você consegue fazer buscas de forma direta dentro do site e entregando relevância para cada uma das pessoas que estão dentro do Brasil. Então, para a gente só ter noção da proporção que o Jus Brasil tomou, hoje a gente fala de 28 milhões de acessos únicos mensais, a gente está falando de 25% do público que usa internet no Brasil, são mais de 900 mil advogados que fazem parte da nossa rede social, e fora os advogados, a gente tem mais de 6 milhões de pessoas que têm perfil dentro do Brasil. Então, é um volume é um volume muito bacana. No final das contas, o problema que a gente queria resolver era organizar a informação jurídica e entregar ela. Isso a gente vem tentando desde então. Não sei. Legal, LP. Tem um amigo assistindo aqui em comum, o Wagner Iene, mandou um abraço para você. Deixa eu te falar. O tema da palestra é como as legal techs podem contribuir para uma justiça mais transparente e mais eficiente. Eu vou passar essa pergunta para você. Como o Jus Brasil pode contribuir para uma justiça mais transparente e mais eficiente? A informação jurídica, né? A informação jurídica transparente, ela contribui muito para esse processo de segurança jurídica. Porque uma vez que você consegue entender exatamente como os juízes estão decidindo, como as teses estão sendo apresentadas, isso facilita tanto para o advogado quanto para a parte entender quando se tem um direito e quando não se tem um direito. Quando o advogado tem uma tese que pode ser vencedora, quando essa tese não pode ser vencedora. E assim, da mesma maneira, para o judiciário. Ele consegue ver outros decisores, outros juízes, como estão se comportando com relação a cada tipo de jurisprudência. E isso só faz contribuir para que você tenha uma justiça tanto mais transparente quanto mais segura. Então, eu entendo a informação jurídica como um dos pilares para que isso aconteça. Eu acho que é mais ou menos isso, Cabelo. Tá certo, LP. Então, eu gosto muito do Jus Brasil na parte de pesquisa jurisprudencial. Para mim, ele é muito prático, ele é muito assertivo para mim. Ele também facilita ali na cópia das emendas, eu utilizo com facilidade. Mas eu não me adaptei, nunca utilizei aquelas comunidades, os portais. Eu sei que tem muita gente que utiliza e faz grandes negócios ali por meio da plataforma. Então, eu queria que você desse uma explicação para a gente da estratégia de negócios do desenvolvimento da plataforma e também se você tem algum projeto de novos produtos. Me explica um pouquinho melhor aí, porque eu acho que a gente, às vezes, não usa todos os recursos que a plataforma disponibiliza, né? Além disso, eu quero dizer que logo que eu entrei como conselheiro seccional na OAB São Paulo, o pessoal de ética e disciplina estava muito no pé do Jus Brasil, e eu intermediei um contato onde mostrou que não se tratava de mercantilização da profissão, ainda mais agora com a aprovação do novo provimento, novo regulamento de publicidade na advocacia. Eu acho que o Jus Brasil foi uma das primeiras plataformas que se preocupou com isso. Apesar de ter usuário final lá, né, potencial cliente acessando, mas ele não mercantiliza a profissão. Fala um pouquinho aí para a gente, Luiz Paulo. É interessante isso, viu, Cabelo? Porque quando se fala de modelo de negócio do Brasil, ele me volta 12 anos atrás, tá? Quando a gente fez o Jus Brasil, a gente sabia que a gente tinha um pré-sal de informação jurídica a ser explorado, mas a gente ainda não tinha um modelo de receita estabelecido. Isso é super interessante falar, porque não existia benchmark no mercado mundial com relação à informação jurídica.
você tinha algumas que trabalhavam de formas específicas, mas nada, digamos assim, nada consolidado. Tanto é que até hoje é muito difícil de você tem algumas empresas que se destacam no âmbito mundial, mas por ser um ambiente de regulação muito forte, por ser um ambiente que tem, digamos assim, costumes muito arraigados, essa evolução ela sempre foi muito lenta, a gente sempre tentou respeitar isso demais. E dentro dessa ótica, é interessante, porque o Jus Brasil, a vida do Jus Brasil foi basicamente pivotar. Isso é história de qualquer startup, tá? Não é só a história do Jus Brasil, não. Mas é interessante quando você vive isso, você puxa essa memória, como é que isso fica aflorado, né? Então, só para você ter ideia, eu vou citar, antes de chegar no modelo atual, por onde a gente passou. Então, no início do Brasil, a gente chegou a fazer busca de apoio de escritórios, né? No modelo semelhante à parte de apoios mesmo, como você tem em outros sites jurídicos. A gente chegou a fazer site para advogado, a gente fez identidade visual por meio de templates. Por muito tempo, a única fonte de receita do Jus Brasil, ou a maior de todas, foi publicidade. E é uma fonte que ela não é escalável. Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu. Eu era o sócio responsável por prospectar publicidade em São Paulo e em outras capitais. E eu posso dizer isso, que era muito complicado. E graças a Deus a gente conseguiu sair desse modelo de receita. Em 2013, a gente teve nosso primeiro aporte de um fundo, né, que deu um pouco mais de fôlego para o site, deu bastante fôlego para o site, na verdade, que foi um aporte que veio do Monax. E nosso modelo de receita naquela época ainda era publicidade, e a gente tinha já um marketplace incipiente, né? A gente tinha uma plataforma de conexão cliente-advogado, que basicamente ela era algumas tags que vieram evoluir depois para o modelo que a gente tem hoje, que eu vou falar um pouquinho depois. Quando dessa conversa com o Monax, a gente trouxe uma ideia de um produto que a gente na época chamava de Bookify, que basicamente seria um acervo de livros que estaria disponível através do site. Essa ideia ela surgiu em 2013, e só para você ter ideia de como funciona a startup, a gente só veio fazer ela funcionar agora em 2020, ou seja, 7 anos depois. Isso já numa parceria com a Thomson Reuters, que é um produto novo do Brasil que chama Doutrinas. Enfim, é interessante só para a gente ir vendo como é que isso funciona. Por fim, vem os dois modelos de negócio que eles funcionam até hoje, né? Um com menos prioridade e outro com mais. O primeiro é o Marketplace, que é justamente essa plataforma que conecta cliente final com advogado. Essa plataforma ela tem uma relevância social gigantesca. Então, só para a gente ter ideia, ela conecta em torno de 1,5 milhão de advogados todos os anos com clientes finais. São mais de 150 mil por mês. É muita gente que entra no site. E o interessante é como esse contato termina se dando, né? O Jus Brasil tem 28 milhões de pessoas que entram no site em busca de informação jurídica. Essas 28 milhões, normalmente, elas entram para poder entender seu problema, elas entram para poder saber se elas têm um direito, se elas têm um dever, e no momento que elas entendem isso, normalmente, elas, poxa, eu tenho um direito aqui que está sendo prejudicado, eu preciso contratar um advogado. A gente tem uma ferramenta que, caso ela não tenha um advogado que já trabalhe com ela, a gente pega exatamente o problema que ela tá vivendo e disponibiliza para toda a base de advogados do Brasil. Então, com essa ferramenta daí, a gente consegue gerar quase 1,5 milhão de conexões por ano entre clientes e advogados. E, por fim, vem nosso modelo de negócio real, né, que é o modelo de assinatura, que foi o que você trouxe um pouquinho da sua experiência de uso, que a gente facilita a busca de jurisprudência, a gente entrega diversas features que estão, digamos assim, melhorando a qualidade da informação que a gente já presta de forma gratuita. Então, você consegue ler a jurisprudência do Brasil, mas se você quiser baixar o inteiro teor, você precisa ter uma assinatura. Se você quiser fazer a cópia da ementa para citação, você precisa ter uma assinatura. Assim como outros serviços mais. E foi esse modelo de assinatura que fez com que o Jus Brasil realmente tivesse uma liberdade financeira e conseguisse ampliar seus negócios e fazer com que o Jus Brasil saísse digamos assim, que ele tivesse um crescimento do jeito que teve. Certo, legal, Luiz Paulo. Mas vamos voltar a falar de dados públicos, então.
qual a potência, na sua opinião, da utilização de dados públicos em prol da sociedade? Cabelo, é gigante. A gente vê isso no nosso dia a dia, tá? Então, ela vai desde os profissionais do direito, aos estudantes de direito, fazendo busca por jurisprudência, por doutrina, passando por pessoas comuns. Então, ela traz segurança social, tá? Uma vez que a gente facilita e possibilita o fechamento de negócio. É interessante porque saiu um meme esses dias aí, tipo assim, menina, antes de beijar esse rapaz, dá uma olhada no Jus Brasil. Então, até relacionamentos amorosos a gente tem contribuído. Brincadeiras à parte aqui, a gente está pensando... Brincadeiras à parte não, brincando, a gente está pensando aí no... É uma brincadeira, tá? Em fazer uma API lá com o Tinder. Mas, então, você tem essa parte de segurança social que é super importante. Você tem toda essa parte de encontrar auxílio jurídico, né? Então, a informação termina fazendo com que as pessoas tenham um maior esclarecimento e tenham um maior entendimento sobre seus direitos e deveres, possibilitando, inclusive, a busca por profissionais quando elas entendem que têm seus direitos cerceados. E, por fim, você tem uma série de projetos que vêm sendo desenvolvidos com base nessa gama de informação, nesse pré-sal jurídico, né, que a gente tem lá dentro, que eles enriquecem tanto as discussões quanto colaboram para que os entendimentos jurídicos do país mudem. Então, a gente tem alguns exemplos super bacanas, né, que a gente vem desenvolvendo através do Brasil, e outras entidades vêm também desenvolvendo com base no nosso banco de dados, né, com base na informação que está disponível através do Brasil. Então, para você ter ideia, a gente montou agora um painel chamado LGPD nos tribunais, que basicamente visou estudar esse primeiro ano de LGPD e as decisões que foram tomadas depois da promulgação da lei. Aproveitar aqui para deixar um agradecimento à doutora Laura Scherta, ao doutor Danilo Doneda, doutor Braulio Guzmão. Eles foram os 3 organizadores desse painel, que o Jus Brasil teve a honra de poder participar, e eles conseguiram colocar mais de 50 pesquisadores do IDP para poder estudar cada uma das jurisprudências que estava dentro do Jus Brasil, ou cada uma das decisões que estava dentro do Jus Brasil. E esse estudo, basicamente, ele conseguiu reunir todas as 270 e poucas decisões que tratam diretamente de LGPD em todos os tribunais do Brasil. A ideia é que a gente siga nesse estudo, por exemplo, e vá observando a evolução da LGPD ao longo do tempo, assim como outras leis que a gente também já vislumbra, né? Então, esse foi o primeiro de alguns que a gente vem já montando e trouxe um resultado super bacana. Então, queria deixar meu agradecimento especial aos 3 e a toda a equipe do IDP, todos os pesquisadores do IDP que contribuíram demais. Outro exemplo de projeto de dados que a gente tem desenvolvido chama Jus Ambiente. Então, a gente está mapeando toda a judicialização do desmatamento no Brasil. É um projeto que também é feito em parceria, que tem o apoio da Coroa Britânica, inclusive, e que nós estamos tocando através do Jus Brasil. Teve um projeto que a gente teve conhecimento pouco tempo atrás, que é da Organização Internacional para Migrações, onde é um programa do PNUD, o Programa das Nações Unidas, e nossa base foi usada para descobrir processos de tráfico humano. Então, isso é um negócio que é super bacana. A gente tem um outro projeto ainda, que a gente está fechando uma parceria com o pessoal do Publixi, que é a ABRAD, né, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, onde a gente visa monitorar processos de interesse público vinculados a políticos. A gente ainda tem um que a gente vai soltar um pouquinho mais na frente, que é visando observar a perseguição jurídica a jornalistas, né? Sempre tentando preservar nosso direito de imprensa e nosso direito de liberdade de expressão no Brasil. E, por fim, a gente tem um projeto chamado Jus Racial, que a gente também está com ele aí na chocadeira, que ele deve sair, se Deus quiser, em breve, que basicamente a gente vai tentar estudar a judicialização do racismo no Brasil. Então, a potência, na minha opinião, para a utilização de dados é absurda. Eu acho que a gente não está nem beliscando a ponta desse iceberg ainda.